Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês 5 formas da gente fazer o acabamento do nosso coração. Tá vendo? Aqui eu já tenho um pronto e eu vou fazer o primeiro acabamento com vocês. Vou ensinar essa daqui, que é uma das mais fáceis que tem pra gente fazer, que é só com ponto baixíssimo. Então eu fiz aqui o meu coração, se você quiser você pode ir lá assistir a aula do coração e fazer ele primeiro. Se você já fez, é só quando você chegar aqui, olha, na última carreira, que é a de acabamento, fazer assim. Você terminou com um ponto baixíssimo, né, para fechar a sua carreira. Agora, tá vendo que aqui tem duas correntes, olha. Deixa eu aproximar mais da câmera. Aqui tem duas correntes. A gente vai passar aqui, olha, nós estamos com a laçada do ponto baixíssimo que a gente fez para fechar. Agora a gente vai passar aqui por baixo das duas correntinhas aqui, olha, dessas duas primeiras. E vamos puxar o nosso fio. E fazer um ponto baixíssimo, tá? Sem dar outra laçada na agulha, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar por debaixo das outras duas alças do próximo ponto e vamos de novo um ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo até chegar aqui de novo, tá? Olha, é só fazer isso. Ele vai formando uma corrente aqui por cima. E aí a gente consegue fazer esse acabamento. Então a gente vai continuar assim até chegar lá na outra ponta. Eu vou fazer mais um pedacinho para vocês verem como a gente faz aqui, olha, na pontinha do coração. Ao invés da gente fazer um só, aqui fazer um, quando chega aqui no ponto alto alongado, a gente vai fazer mais duas correntes aqui, olha, e entra de novo no mesmo espaço e faz outro ponto baixo, outro ponto baixíssimo. E agora a gente continua só com ponto baixíssimo. E olha, tá faltando mais um ponto, vou fazer mais um ponto baixíssimo. E agora a gente já vai finalizar nossa carreira. É só fazer mais um aqui, olha, atrás desse ponto baixíssimo onde a gente terminou a nossa carreira anterior, que tá pronto. Agora é só a gente cortar o nosso fio, deixando sempre um pedacinho para você dar o nozinho lá atrás, ou esconder, do jeito que você preferir. E a gente leva esse fio lá para trás e faz o nosso arremate, tá bom? Essa é uma das formas. E olha como ele fica na frente, olha como ele fica atrás. Tá vendo? Agora eu vou fazer outro coração e já volto para mostrar a outra forma. Gente, agora nós vamos fazer o acabamento no ponto siri. Se você viu o vídeo do coração, então você pode pular essa parte. Mas para quem ainda não viu e não quer ir lá assistir primeiro, é só fazer assim, olha. Se você for usar um coração só, você vai ter aí 3 opções de fazer esse ponto. Primeiro, você pode pegar só pela argola da frente. Segundo, pela argola de trás. E o terceiro, você pode passar por dentro das duas argolinhas. Eu vou ensinar aqui, olha, por dentro das duas argolas agora. Lá no vídeo do coração, eu ensino pegar pela frente. Mas agora a gente vai pegar aqui pelas duas argolas. E vamos fazer um ponto baixíssimo aqui. Vamos subir uma corrente e entrar lá no próximo ponto e puxar mais um ponto baixíssimo. Sobe de novo uma corrente, no próximo ponto você entra, olha, sempre por dentro, pegando as duas argolinhas por baixo delas. Puxa sempre um ponto baixíssimo e sobe uma corrente. Não pode esquecer de subir a corrente, porque é ela que dá esse efeito, tá vendo? De vai um, volta um, vem, ele fica que nem um zigue-zague. E aí, você volta lá de novo, no próximo ponto, puxa mais um ponto baixíssimo e uma corrente. Aqui na ponta, a gente vai fazer de novo, olha, esse próximo ponto aqui é o meu ponto alto alongado. Aí, eu vou entrar aqui, olha, vou puxar um ponto baixíssimo e ao invés de fazer uma, aqui eu vou fazer duas correntes. E vou voltar no mesmo espaço com outro ponto baixíssimo.
para formar a pontinha do meu coração, tá vendo? Agora eu faço mais uma corrente e no próximo eu volto a fazer um ponto baixíssimo. E é só isso daqui. Uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. Cheguei aqui e eu fiz o meu último ponto baixíssimo. Ao invés de eu fazer mais uma corrente agora, eu já vou arrematar o meu fio. Eu vou pegar, deixar a minha agulha aqui, vou cortar um pedacinho do meu fio, vou puxar ele, e agora eu entro aqui no meio do coraçãozinho, ou se você preferir, você pode entrar aqui também, olha, do lado desse ponto baixíssimo que você usou para fechar a carreira. Eu vou entrar aqui no meio mesmo, porque ele tá um pouquinho aberto, já fica mais fácil. E aí você puxa o ponto lá para trás, tá? Puxa o fio lá, e depois você vem aqui só dar um nozinho, ou arremata do jeito que você preferir, passando aqui por dentro dos pontos, tá bom? Agora, olha, cheguei aqui e vou iniciar de novo a última carreira, que é a de acabamento. Tô com a minha agulha aqui, olha, e ao invés de eu vir para a esquerda, agora eu vou para a direita, porque nós vamos fazer agora o ponto caranguejo. O ponto anterior chama-se ponto siri. Esse ponto aqui é o ponto caranguejo. E ele não é difícil, só que ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente consegue fazer. E é assim, olha, a gente vai pegar aqui, do jeito que tá a nossa agulha, a gente vai voltar para trás no primeiro ponto aqui, olha, tá vendo? As duas correntinhas aqui, eu vou passar por baixo delas. E agora eu vou dar uma laçada e puxar o meu fio para cima. E vou ficar aqui, olha. Peraí, deixa eu fazer de novo, porque aqui esse comecinho, ele é mais difícil mesmo. Ó, a gente vai segurar nossa agulha aqui com uma laçada só, deixando ele aqui. Nós vamos entrar lá e vamos puxar. Aí, olha, fiquei com duas laçadas. Puxei o meu fio, fiquei com duas laçadas. E agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tirando essas duas laçadas que a gente estava na agulha. Vamos voltar aqui, ó, nesse próximo ponto, sempre passando por baixo das duas argolinhas, do mesmo jeito que a gente fez ali. Vou puxar de novo. Com cuidado, gente, olha que o fio tá enroscando aqui, porque o comecinho sempre é mais difícil mesmo. Mas você vai ajeitando aí, ajeita o seu ponto e volta. Aí, olha, fiquei de novo com duas laçadas, vou tirar as duas, fico com uma e entro aqui. Agora já vai ficar um pouquinho mais fácil, porque tá mais aberto. Olha lá, fiquei com duas laçadas, tá vendo que ele fica uma por cima da outra? É assim mesmo. Aí, a gente tira as duas de novo e volta no próximo ponto. Puxa de novo e traz de volta, olha aqui, ó. Tá vendo? Não é difícil, gente. Só que ele é mais chatinho para fazer. Ainda mais num trabalho pequeno assim, com fio fino, ele é um pouquinho mais chatinho. E se você tem um ponto apertado demais, aí que você vai ter mais dificuldade. Mas não é impossível de fazer, tá bom? Com o tempo você vai acostumando, se você for treinando, e aí você consegue fazer ele sem ter muita dificuldade. Olha. Entro lá de novo, puxo, tiro duas laçadas, entro de novo, puxo o fio, tiro as outras duas laçadas de novo, e assim a gente vai, tá bom? Até chegar lá. Vou fazer esse pedaço aqui com vocês pra gente ver como vai fazer aqui na ponta. Olha aqui, ó, vou fazer o último aqui antes do meu ponto alto alongado. E agora a gente faz uma corrente. Não, vamos fazer mais um aqui em cima do ponto alto alongado.
Aí, agora a gente faz uma corrente e entra de novo aqui e faz outro ponto desse. Tá vendo? No mesmo espaço. Aí, agora a gente vai pro próximo. Passa esse fio pra cá, olha. E puxa ele. E continua fazendo o nosso ponto caranguejo. Depois você dá uma ajeitadinha aqui, olha. Tá? Se você preferir achar que assim não ficou tão bom, aí você pode fazer 2 correntes. E eu vou deixar com uma só mesmo, só para eu mostrar para vocês, tá bom? Vou fazer o meu último ponto, entrando aqui, aí eu puxo e tiro as 2 laçadas. E agora, eu vou cortar o meu fio para arrematar. Puxo, entro aqui de novo, dentro do coraçãozinho aqui no meinho, e levo o fio lá pra trás, tá? Com cuidado. Aí, puxa bem pra ajeitar aqui. E olha como ficou. Esse vai ficar com o biquinho tortinho do lado, tá? Mas ele fica bonitinho também. Se você quiser, você pode fazer diferente aqui, olha. Pode fazer o mesmo ponto, só que ao invés de você fazer dentro de cada espaço, você pode pular de 2 em 2 pontos. Ele vai ficar um pouquinho mais espaçado, mas fica bonito também. Só que aí você vai ter que puxar a laçada um pouquinho mais larga, tá? Mas fica bonito também. Meninas, agora a gente vai fazer de novo o nosso ponto siri, só que eu vou ensinar vocês a fazer com ele, pegando pela argola de trás, tá bom? Lá no vídeo do coração do chaveiro, a gente faz pegando pela argola da frente. Esse primeiro, lembra que eu ensinei vocês a fazer pegando as 2 argolas. Agora a gente vai pegar pela argola de trás. Olha, aqui tá o meu primeiro ponto baixo, tá? Eu vou pegar aqui, olha. Tô com a laçada na agulha. Vou pegar pela argolinha de trás do meu ponto e vou puxar. E vou fazer um ponto baixíssimo. Vou fazer uma corrente e agora no próximo pontinho eu vou pegar de novo pela argolinha de trás. Olha, fazer um ponto baixíssimo. Subo uma corrente e na próxima argola um ponto baixíssimo. E assim a gente vai fazendo até chegar lá, na ponta do nosso coração. Tomando cuidado para não desfiar. Uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente. Cheguei aqui no meu ponto alto alongado, tá vendo? Agora a gente vai fazer um ponto baixíssimo pegando pela argolinha de trás, tá, gente? Um ponto baixíssimo, 2 correntes e um ponto baixíssimo dentro da mesma argolinha. Ó. Agora a gente sobe mais uma corrente e continua fazendo ponto baixíssimo, pegando pela argola de trás até chegar lá na frente. O nosso último ponto, vou fazer um ponto baixíssimo na argolinha. E agora, vou cortar o meu fio de novo. Vou puxar, entrar aqui no meio do coração e vou levar meu fio lá pra trás.
Olha como ficou o nosso acabamento, tá vendo a diferença que dá? Olha, esse aqui a gente pegou as duas argolas e esse aqui só a argolinha de trás. Aí, meninas, agora vamos fazer pela argolinha da frente. Olha, aqui é o meu primeiro ponto. Vou puxar, pegando a argolinha só a argolinha da frente. Vou puxar o meu fio, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Aí. Subo uma corrente. E na próxima argolinha, eu puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, na próxima argolinha da frente, só a argola da frente agora, a gente faz um ponto baixíssimo, uma corrente. E assim a gente vai seguindo até chegar lá na ponta de novo. A ponta, gente, basicamente é a mesma coisa, tá? Você vai fazer um ponto baixíssimo, subir duas correntes e mais um ponto baixíssimo no mesmo espaço, que é o nosso ponto alto alongado, lá da ponta, para formar o biquinho do nosso coração, ok? Cheguei aqui, olha, esse é o nosso ponto alto alongado. Vou fazer um ponto baixíssimo, duas correntes e um ponto baixíssimo na mesma argolinha, tá? E de novo uma corrente, e aí continua no próximo ponto. Olha como ficou o biquinho. Nosso último ponto, uma corrente, aí aqui é a nossa última argolinha. Vou puxar um ponto baixíssimo. E agora a gente vai fechar nossa carreira. Cortar o fio. Entrar aqui no meio do nosso coração. E levar o fio lá pra trás. Sempre ajeitando, tá bom? E aí a gente faz o nosso nozinho. Pra arrematar. Um nó e dois nozinhos. Pra ele ficar bem firme. E aí, se você for fazer o chaveiro, você não precisa cortar essa ponta, você vai esconder aqui, que aí você vai usar ela na hora que for encher. Se você for usar ele sozinho, aí você esconde a pontinha, passa cola e arremata do jeito que você preferir, tá bom? Vamos ver como que ficou aqui. Olha, esse é o acabamento feito só com ponto baixíssimo, que aí ele forma a correntinha aqui. Esse é o acabamento mostrando aqui, olha, pegando pela argolinha de trás. Aqui ficou a nossa costurinha, que é a argolinha da frente. E aqui em cima, nosso pontinho siri. Esse é o acabamento pegando as duas argolinhas, tá vendo? Aqui ele fica mais gordinho. E olha como ele fica o acabamento atrás, olha. Olha esse. O acabamento atrás. Tá vendo? Olha lá. Pouca diferença, né? Mas tem uma diferençazinha. E esse é o nosso ponto siri, pegando pela argolinha da frente. Ele fica com acabamento parecido com o desse, só que esse aqui, a carreira de ponto siri fica um pouquinho mais fina. Tá vendo? E ela vem mais pra frente, e essa daqui, a carreira fica mais em cima na lateral, tá vendo? Olha só, que bonitinho que fica. É pouca diferença, mas dá uma diferença. Se for uma peça grande, dá um efeito diferente de um pro outro. E esse aqui é o nosso ponto caranguejo. Olha que bonitinho, tá vendo? Olha atrás como ele fica. Eu não arrematei ainda, porque eu vou usar eles para fazer chaveiro. Mas esses foram as nossas maneiras de fazer o ponto.
E ainda faltou, eu falei que ia ensinar 5, né? Ainda faltou mais 2 ou 3 maneiras de ensinar para vocês, mas fazendo o chaveiro, que é usando as 2 partes. Mas eu vou ver se depois eu consigo gravar uma aula e mostro para vocês. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada para quem ficou até aqui, um beijo para vocês. Aceite Jesus, Ele te ama e está voltando.